Vamos trazer os números frios também para a Débora poder conversar junto com a gente. O Ibovespa atingiu 15 altas consecutivas ontem, né, Débora? Coisa que não acontecia desde 94. Então, olha, fazia tempo mesmo que a gente não via. A gente está colocando aqui na tela as manchetes do nosso site, né, do ICL Notícias. E hoje esse índice ficou estável, para trazer atualização disso também. Teve uma queda leve de 0,03%, 157.704 pontos. Então, pela primeira vez na história, esse principal índice aí da Bolsa de Valores superou os 157 mil pontos, mas calma que a Débora vai ajudar a gente a entender essa numeralha toda. Chegou a bater no começo do dia 158 mil pontos, e aí a gente casa com os números do dólar também, né, que está com uma cotação baixa, a menor dos últimos 17 meses também. Hoje subiu um pouquinho, 0,37%, mas continua abaixo de R$ 5,30. A gente tem aqui na tela também para colocar, e acho que a Débora vai poder nos ajudar a entender esses dados, né, Rodrigo? O crescimento do Ibovespa ao longo dos últimos dias. Então, aí a gente tem até o último resultado, que é o que a gente acompanhou agora há pouco, né, que fechou a Bolsa de Valores de São Paulo. Aí está o final de outubro e começo de novembro. Se puder colocar de novo esse gráfico na tela. É isso, Débora? Só para explicar para a gente, isso é final de outubro e começo de novembro. Acho que é isso mesmo. Os últimos 30 dias. Então, é um gráfico bastante forte e significativo, né? Bastante forte. A gente não via mesmo um resultado tão bom assim na Bolsa, né, com tantas sequências de altas consecutivas há 30 anos, né, desde o Plano Real que a gente não via toda essa sequência. Das 15 altas consecutivas, 12 foram recordes. Então, você vê 12 recordes consecutivos. E a Bolsa ela tem aqueles patamares psicológicos, né, quando atinge os 150 mil pontos, já começa aquela ideia de bateu num teto, as pessoas vão realizar o ganho e vão sair, realizar o lucro e a Bolsa vai cair. E ultrapassou os 150 mil pontos. Aí o próximo patamar âncora ali, né, de psicológico das pessoas era os 155 mil. Vai chegar em 155 mil, vai bater, não vai conseguir furar o teto, vai realizar. E assim a gente foi vendo a Bolsa ultrapassando esses patamares dia após dia, até chegar aos 158 mil pontos, dar uma recuada e fechar ali nos 157 mil pontos ontem, nessa 15ª alta, em 12 recordes. O próximo marco que a gente tinha para bater eram 19 altas, que foi algo que aconteceu ali em 93. Mas acho que o mais interessante disso tudo, né, e não só a alta da Bolsa, porque é impressionante, mas eu acho que o que a gente acaba vendo é também uma mudança de tom do mercado financeiro em relação à economia, em relação ao fiscal. Então, isso aconteceu e eu acho que até para a gente entender, né, um pouco dessa alta, por que a Bolsa deu toda essa esticada e teve tanto fôlego nesse fim de ano, né? Como é que ela conseguiu esse fôlego? Quais são os fatores que levam a isso? A gente precisa dar um passinho para trás e voltar para o ano passado. Porque no ano passado teve uma histeria. Quando o pacote do Fernando Haddad, né, aquele pacote de ajuste fiscal foi divulgado, o mercado olhou com muito ceticismo, começou a falar de risco fiscal, disse que o pacote não seria suficiente para entregar ali o arcabouço, né, para ficar dentro das metas fiscais. Então o mercado olhou com muita desconfiança e foi uma histeria generalizada na Bolsa. A Bolsa derreteu no fim do ano passado, entre novembro e dezembro, que não é comum, a Bolsa normalmente estica no fim do ano, e o dólar disparou. No começo do ano, quando viram que isso não passava, de uma gritaria, de uma choradeira do mercado, que não viu o ajuste sendo feito da forma que ele queria, e o mercado usa os ativos brasileiros como pressão, então ele mostra o descontentamento vendendo a Bolsa e comprando dólar. Quando a calmaria acontece, né, e vem que nada daquilo ia acontecer, a nossa Bolsa começa a subir logo no começo do ano. E essa esticada vem mais forte agora, também impulsionada pela queda de juros nos Estados Unidos. Então, corta juros lá, o recurso vai buscar ganho em algum lugar, e vem aqui no Brasil, não só porque a gente tem a segunda maior taxa de juros real do mundo, então vem buscar esse ganho na renda fixa, mas também nos nossos ativos que estavam desvalorizados por conta do fim do ano passado. Então tinha um monte de bagatelas ali, e o recurso estrangeiro entrou com força e comprando todos esses ativos. Então essa esticada
É uma série de motivos, mas eu acho que o mais interessante é ver essa mudança do tom do fim do ano passado para agora o fim desse ano. E a Bolsa tem uma fama de subir no fim do ano, justamente porque os fundos de ações entram também mais fortes em renda variável para tentar melhorar alguma rentabilidade no fim do ano e entregar o fundo com uma rentabilidade até maior. Mas acho que essa mudança de posicionamento do mercado é muito interessante de se ver. Oh, com certeza, né? A Faria Lima mudando completamente ali o tom. Eu queria fazer uma pergunta para você, Débora. Não vou ainda trazer os dados, tá, da Quest, mas muita gente manchetando, né, como se fosse uma queda na popularidade. Gente, oscilou para baixo, quase que manteve estabilidade, se a gente for olhar, já que a gente tem uma margem do percentual ali para essa pesquisa que são de 2 pontos, né? Então, eu queria olhar para isso casando com esse cenário positivo para a economia, né? Desemprego, inflação de alimentos, a cauda longa, você citou agora há pouco, da aprovação por parte do governo que emplacou, né, a isenção de 5 mil, a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil por mês. Então, tudo isso compensando esse primeiro, vamos dizer assim, esse primeiro impacto que teve a operação do Rio de Janeiro, que muita gente estava, será que isso vai afetar de alguma maneira a popularidade, apesar de não ser ali competência do governo Lula responder a isso, e sim o governo do Rio de Janeiro, mas se esperava de alguma maneira, né? Muita gente estava colocando uma preocupação a respeito disso. Tem uma compensação muito importante também da economia, né? Eu acho que eu queria ouvir você sobre isso. A economia ela tem alguns dados positivos, a gente tem um patamar de desemprego muito baixo, a renda real ela vem subindo, apesar, né, de ser uma renda ali média no Brasil de R$3.000, a gente não via ganho real no passado e agora a gente vê uma renda subindo acima da inflação. Isso são dados positivos que as pessoas sentem no bolso, a inflação de alimentos também, porque você tem ali a inflação medida pelo IBGE e muita gente às vezes fala, mas o IPCA que divulgam não é o mesmo que eu sinto no meu bolso. Isso é muito comum de acontecer, porque as pessoas tendem a sentir a inflação de formas diferentes, dependendo da sua cesta de consumo. Mas a inflação de alimentos, principalmente, ela pesa mais no bolso do trabalhador. Ela pesa também mais no bolso das pessoas que têm menores rendas. Então, quando você tem uma inflação de alimentos diminuída, isso acaba aliviando o preço do prato do brasileiro. E as pessoas começam a ter uma percepção de melhora com isso. Então, uma renda ali que veio subindo nos últimos tempos, um desemprego que está mais baixo, por mais que quando as pessoas avaliem o emprego, elas não veem de forma tão positiva, eu acho que é mais pela qualidade do emprego do que pelo desemprego em si, mas a gente tem algumas condições mais favoráveis e eu acho que aí o que acaba reforçando mais isso é justamente a isenção de imposto de renda até R$5.000, porque eu acredito que não tenha um brasileiro trabalhador que não gosta dessa medida, é uma medida muito popular, e a junção desses fatores fazem com que as pessoas tenham uma percepção de que a economia está melhorando o bolso delas. Porque a bolsa subir e atingir recorde não necessariamente está refletindo as melhoras na vida da população. Muitas vezes a bolsa sobe por fatores que não nos favorecem. Mas nesse caso, a junção do que favorece a população com essa esticada de bolsa que agrada e muito o mercado financeiro. Aquela profecia do ministro Paulo Guedes, que iríamos virar uma Venezuela rapidinho, parece que não se concretizou, né, Débora? Que o tiozão da o tiozão da esquina repete até hoje, né, ali, vai virar uma Venezuela, parece que não rolou, né? Que ia virar Venezuela, que o brasileiro não ia conseguir comer, né? Que ia ter que comer coisas exóticas. Tinha as previsões do mercado financeiro, que o dólar ia passar de 6, né? Sim. O mercado financeiro erra 95% das previsões que faz. Então, a cada 100, 95 dão errado. Mas tinham todas essas previsões muito pessimistas e a gente não pode esquecer que isso também é forma de pressão, porque quando você faz uma previsão pessimista, sim, você pode gerar esse ciclo dentro da expectativa, que foi o que aconteceu no ano passado. E se pressionou muito o governo com isso. Mas as condições foram favoráveis o suficiente para a maré virar, nesse caso agora desse ano.
Agora, o que me chama a atenção também, Débora, quando a gente assiste as palestras do Edu Moreira, ele sempre fala, só existem duas formas de investimento, né? Ou né, assim, você pode me corrigir e explicar melhor, mas renda fixa ou então, que na verdade é título do governo, né? Baseado na taxa de juros, ou então é bolsa, né? Que é um pedaço de capital das empresas. O curioso é que está lá em cima os juros, então a tal da renda fixa está dando dinheiro, né? Porque está lá em cima, com juros de 15%, está lá em cima. E, ao mesmo tempo, está dando dinheiro à Bolsa, que é o capital das empresas. Vocês, a turma lá de fora botou dinheiro no Brasil porque os ativos brasileiros estavam baratos, né? Mas chama a atenção que esteja, ao mesmo tempo, acontecendo as duas curvas, né? Está bom para investir em papel de renda fixa, lastreado nos juros, e tá bom para investir na Bolsa. O pessoal tá ganhando, né? Resta saber, isso não chega lá na base da população brasileira. Você vê a pesquisa da Quest, pessoas continuam dizendo que a economia não está indo tão bem, né? Apesar da Bolsa subindo, apesar do desemprego baixo, baixo não, é o mais baixo da história, apesar da inflação mais baixa para um mês de outubro desde o século passado, desde o governo FHC. Então, e olha, subindo do jeito que está, a Faria Lima vai continuar fazendo campanha pelo Tarcísio. Não tem conversa. É uma coisa impressionante. A gente traz os dados, mostra esses dados, mas o terraplanismo não é só dos bolsonaristas, é também da Faria Lima, que olha para isso e deve falar, mas mesmo assim eu não quero, porque o Lula vai virar Venezuela mesmo assim se ganhar a próxima. Então é um negócio realmente impressionante o que a gente observa, mas os números estão aí e acho importante a gente ressaltar, né? Com certeza. E até, Rodrigo, puxando um gancho do que você falou, é interessante mesmo a gente ver Selic a 15 bolsa subindo, porque normalmente o movimento é contrário. Se a gente tem uma renda fixa pagando muito, as pessoas vão buscar a segurança. Só que já estão contando, e aí a gente tem que lembrar que o mercado sempre age na expectativa que a Selic vai começar a cair ano que vem. E o mercado meio que já deu a bênção para o Galípolo começar a cortar no ano que vem. Tanto que já tem toda uma pressão do mercado, algumas projeções já falando em queda de Selic no primeiro trimestre por conta desses dados de inflação que vieram abaixo. A inflação esse mês de outubro, que foi a menor desde 98 para o mês, ela veio no piso das projeções. E o mercado disse que se viesse abaixo de 0,16, e depois eles revisaram para 0,14 a projeção, e que se viesse abaixo disso, isso reforçaria essa ideia de que a Selic poderia começar a cair no ano que vem. E veio no piso, a menor projeção era 0,08, ela veio muito mais perto disso do que da média. Então o mercado errou de novo e errou para cima. Então isso deu reforço, né? Reforçou mesmo a ideia de que a Selic possa começar a cair, apesar do Banco Central ser o mais rígido e duro da história aí do mundo, né? Pelo FMI, e a gente tem uma taxa de juros muito alta, se espera que esse ciclo de afrouxamento comece no ano que vem. Isso dá fôlego para os ativos, porque se a renda fixa vai parar de pagar, as pessoas já querem se posicionar hoje para... Perfeita explicação. Muito bem, já está adiantando esse movimento do ano que vem, Gabi. É isso. Muito obrigada, Débora. Bom demais ter você aqui junto com a gente. Até para ontem a gente trouxe o dado ali no calor do momento, tinha acabado de sair. Hoje a Débora ajuda a gente também a entender todo esse contexto. Obrigadão, Débora. Valeu. E até uma próxima, querida. Valeu. Eu que agradeço. Até, gente. Boa noite. Obrigado, Boa noite, querida. Débora.